Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre as possibilidades de chegadas. Os anúncios estão demorados, é verdade, mas algumas negociações estão avançando de forma significativa para que o Inter tenha, enfim, os seus primeiros nomes para a temporada de 2024. Em especial, o zagueiro Robert Renan e o atacante colombiano Rafael Borré. Quero falar aqui também sobre Everton Ribeiro e uma informação que o Inter trabalha nos bastidores em relação ao meia, que vive seus últimos dias de contrato no rubro-negro carioca. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Final de ano, penúltimo dia do ano, muita ansiedade por parte do torcedor do Internacional. Tenho visto vocês aí nas redes sociais. Ontem não apareci por aqui, né? Porque vejo que não tem muito sentido a gente gravar quando não tem alguma novidade para dizer. Isso alimenta daqui a pouco, né, uma expectativa do torcedor ou uma raiva que alguns têm, né, um ódio ferrenho que alguns têm de não ter reforços ainda em 2023. Mas o que eu posso dizer para você, gente, é que o Inter está trabalhando, né? Tenho conversado com algumas pessoas nas quais eu confio muito, né, que trato elas como boas fontes, de que as coisas estão caminhando bem e que o Inter tem, né, reforços encaminhados e a maioria dos anúncios deve mesmo ficar para janeiro, por vários motivos, por questão contratual, por questão de férias, né, de algumas partes envolvidas na negociação agora nesse período de festas, Natal e Ano Novo. Mas enfim, tá? Sinto as pessoas bem tranquilas e otimistas. Se eu não sentisse, né, uma confiança, né, nessas pessoas com quem a gente conversa, eu estaria mais desesperado, né, por reforço. Apesar de entender que o Inter tem um bom time, né, faltam peças para o grupo, né? Eu vi um comentário muito bacana nas redes sociais que falava o seguinte: olha, o Inter tem um bom time. Às vezes a gente esquece, né? Com Rocher, Bustos, Mercado, Vitão, Arangues, o Wanderson, o Alan Patrick, o Valência, né? A gente viu quão bom é o nosso time titular. Falta um time para quando esses caras não puderem jogar, né? E aí alguns jogadores do atual time viram reservas e aquela coisa toda. Enfim, turma, toda essa introdução aqui para dizer que eu tenho algumas informações, até anotei aqui para não passar batido, tá? Eu quero começar falando sobre Rafael Borré. Afinal, é o atacante que o Inter está negociando, né? As coisas estão caminhando bem. Já vi que alguns portais falam: vai tomar chapéu, vai tomar, né, drible de alguém e tal. Na verdade, hoje, Inter e River Plate são os únicos times que estão negociando, né, com o Rafael Borré. O River até com um pouquinho menos, né, de força, pelo menos foi o que disse a imprensa argentina ontem. Aliás, né, são os dois nomes que estão no mercado que Inter e River estão procurando. Afinal, o River perdeu, entre aspas, o Salomón Rondón, que era atacante, acabou, né, não renovando o contrato, e o Etcheverry, né, o grande destaque aí do Sub-20 da Argentina, decidiu agora uma Copa da Argentina para o River Plate contra o Rosário Central, não renovou o contrato e está sendo negociado com o Manchester City. Então, o Alário e o Borré são os nomes, né, na pauta de Inter e River. E por que eu estou trazendo o Alário para falar sobre Borré? Afinal, a informação da imprensa argentina ontem, vários setoristas falaram sobre isso, é de que o Inter está cada vez mais próximo de anunciar o atacante colombiano. E por isso, o River está avançando por Lucas Alário. O Alário passa férias neste momento em Punta del Este, né, na região do Uruguai, e a diretoria do River Plate está também lá em Punta para tentar demover o Alário, né, da ideia de voltar ao Eintracht Frankfurt, de jogar no River Plate de novo, ele que foi campeão da Libertadores em 2015 pelo clube argentino. E o Inter avança pelo Borré. O que se tem de informação, tá? E aqui eu quero deixar muito claro. Eu sei que tem vários colegas falando sobre o empresário, né? Falei com o empresário, disse que não vem. Falei com o empresário, disse que está travado. O empresário é uma das partes envolvidas na negociação, né? Tem tantas outras que a gente tem que tratar como fonte aqui. O Borré, a informação que eu tenho, até um abraço para o nosso querido Alexandre Ernest, a gente trocou bastante informação ontem, as coisas estão avançando bem em relação a Inter e Borré. O Inter tem um encaminhamento já com a Eintracht Frankfurt, que é o time que detém o vínculo do jogador. Falta, né, alguns detalhes com o Werder Bremen, que ficam mais fáceis a partir da virada do ano. Afinal, ele tem vínculo de empréstimo até a metade da outra temporada, até o final da temporada europeia, em julho de 24. E aí parece que há uma cláusula, tá, nessa virada de ano,
a partir de uma proposta oficial, o Werder é obrigado a liberar o jogador, claro, mediante uma compensação. O Werder nunca, né, pagou valores talvez tão altos assim por um jogador nesse sentido, então há uma confiança de que isso não será um impeditivo. Há muito otimismo, mas com cautela, né? Afinal, se sabe que dentro do mundo das negociações, ainda mais quando vaza um nome, se tem um leilão, entram outros clubes, o empresário pede mais, né, uma luva maior e acaba não fechando. Mas o Borré, eu diria que de 0 a 10, 9, né, está hoje próximo do Internacional, o atacante colombiano, para formar dupla aí com o Enner Valencia. Seria uma boa? Eu estou ilusionado, como já diria Tchatcho Kudê, em relação a esta possibilidade de contratação. Quero dizer, gente, que a Mais Ágil antecipa o teu FGTS, né? Os últimos dias do ano, mas quero falar, claro, dos primeiros dias de 24. Afinal, tem muita conta batendo na porta, né? Tem IPVA, IPTU, material escolar, tem muita coisa pendente ainda e o dinheiro não está batendo, né? Gastou demais no final de ano. Então, a Mais Ágil te ajuda. Dinheiro do FGTS em menos de 24 horas na tua conta. Link na descrição aqui do vídeo. Robert Renan, zagueiro de 20 anos do Zenit, que vive uma verdadeira novela com o Internacional, né? Vi alguns colegas falando também, né, que o empresário disse que o Inter demorou para enviar os documentos e tal. Eu falei com várias pessoas e me disseram o seguinte: isso não procede. É que máximo respeito a quem publicou essa informação, mas o que me disseram é que há um motivo que está travando o anúncio. Afinal, o molde da negociação é um empréstimo com opção de compra, né, e com uma cláusula de liberação na janela da metade do ano. Ou seja, o Zenit empresta o Robert Renan para o Inter até dezembro, e na metade do ano, se o Zenit receber uma oferta do West Ham da Inglaterra e gostar da proposta, o Inter tem que liberar o jogador. Mas aí que está o que está travando. O Inter tem duas cláusulas que quer colocar no contrato. A primeira, uma taxa de vitrine. Digamos que o West Ham ofereça 20 milhões de euros para o Zenit pelo Robert Renan. O Inter tem um percentual X, 5%, 10%, não sei quanto, mas existe esse universo. E o outro ponto que o Inter negocia é a compra de um percentual do Robert Renan junto ao empréstimo. Ou seja, o Inter paga um valor X, sei lá, 2 milhões de euros pelo empréstimo do Robert Renan, mas junto deste empréstimo vem 10, 15% do zagueiro, que seria, né, do Inter em caso de venda futura. Então, são negociações delicadas. A gente está falando de Zenit, a gente está falando dos russos. Vai demorar um pouquinho, mas eu ouvi de algumas pessoas bem importantes do Inter que este negócio não vai melar. Ou que espera que não mere o negócio, tá? Então, vamos aguardar. Ele tem tudo para ser o primeiro reforço do Inter na virada de 23 para 24. Para a gente fechar, eu vou dar um bônus para vocês aqui, que é sobre Everton Ribeiro. Afinal, né, hoje é dia 30 de dezembro, o contrato dele encerra amanhã com o Flamengo. O empresário deu um deadline, né, de sexta-feira para fechar o contrato. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo já tenha renovado com o Flamengo, que é a informação que o Inter tem. O Inter tem que o Everton Ribeiro vai esgotar todas as possibilidades. Ele já abriu mão dos 2 anos de contrato, né, tem uma cláusula que seria 1 mais 1 a partir de metas. E ele quer muito ficar por lá, é capitão, é ídolo e não vê outra porta aberta neste momento. Claro, não fechando com o Flamengo, aí são outros 500. Inter, Cruzeiro e São Paulo estariam na parada. Mas por enquanto o Everton Ribeiro não é uma possibilidade para o Inter. Lá no dia 1º pode vir a ser, mas neste momento que eu estou gravando o vídeo, a informação que o Inter tem e ouviu do staff do jogador é de que o Flamengo é prioridade 0. Prioridade 0, prioridade 1, prioridade 2. Ele não abriu nenhuma porta para conversar ainda enquanto não bater, né, as possibilidades com o rubro-negro. Beleza, turma? Eu volto com mais informações, né, quando eu tiver algo para atualizar vocês. Não esquece de passar na KTO, kto.com. Hoje separei 3 jogos aqui, tá? Vocês dizem que não tem jogo e tal, tem 3 jogos bons. Hellas Verona e Salernitana, na Itália, jogo importantíssimo do campeonato italiano. Vamos para te dar uma olhada aí nos jogadores que tem lá. Crystal Palace e Brentford, também pela Premier League. E no campeonato saudita tem o Al-Shabaab contra o Al-Wehda. Então são 3 jogos lá na KTO. Te registra, usa o código COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. A gente se vê, turma! Fui!